nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, depois de termos falado longamente sobre o batismo de Jesus, o nosso catecismo começa a falar sobre a tentação de Jesus. No parágrafo 538, o catecismo nos lembra que os evangelhos falam de um tempo de solidão de Jesus no deserto, imediatamente após o seu batismo por João. Levado pelo Espírito ao deserto, Marcos 11:12, Jesus fica ali 40 dias jejuando, vive com os animais selvagens e os anjos o servem. Marcos 1:13. Vimos no último programa como a palavra deserto ela tem múltiplos significados na Bíblia. Deserto é, em primeiro lugar, um lugar árido, sem vida, um lugar extremamente perigoso. Quem entra no deserto sem um guia corre o risco realmente de não mais sair de lá. Lugar das alucinações, das miragens, é lugar das cobras, dos escorpiões, dos animais selvagens, também de bandidos que espreitam as caravanas para assaltá-las. Deserto é lugar de morte, lugar de perigo. Mas deserto também é lugar de solidão, é lugar de estar na presença de Deus, é o lugar do namoro de Israel com Deus, um lugar que depois vai ser idealizado pelos profetas e que vão lembrar, né, esse tempo em que Israel aprendeu a ser o povo eleito de Deus. Então, Deus muitas vezes fala em momentos de crise que ele vai conduzir o seu povo de volta ao deserto e ali vai lhe falar ao coração. Por isso que na espiritualidade cristã o tema do deserto adquire uma conotação muito profunda, no sentido de ser um espaço, ou até mais que um espaço, um estado, uma atitude de quem quer estar exclusivamente a sós com Deus, quer ir se desvinculando das amarras, né, que atrapalham a sua vida de oração e entrar numa comunhão cada vez mais profunda na contemplação. Então Jesus é levado para o deserto e ali ele fica 40 dias jejuando e vive com os animais selvagens e os anjos o servem. No final dessa permanência, Satanás o tenta por 3 vezes. Sabemos bem o conteúdo dessas tentações. Se és o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pão. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, responde Jesus. Sempre apreciei o paralelo entre esta tentação e a multiplicação dos pães. Todos nós sabemos que existe fome no mundo e todos nós gostaríamos de ter o poder de, num cruzar dos dedos, no estalar dos dedos, melhor dizendo, nós fazermos as pedras se transformarem em pão, em comida, para saciar a fome dos pobres. Quando Jesus recebe a insinuação do demônio de transformar as pedras em pão, ele rechaça essa insinuação como sendo o que de fato era, uma tentação. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ao contrário, na multiplicação dos pães, a multidão que seguia Jesus também estava com fome. Mas Jesus dá um desafio, coloca um desafio aos seus apóstolos: dai-lhes vós mesmos de comer. E a partir da oferta de alguém, tem um evangelista que fala, inclusive, que era um menino com alguns pães e alguns peixes, o milagre acontece e a multidão é saciada. E é por isso que as comunidades de base tinham uma música antiga que sempre me marcou. Bastariam 3 pães e 2 peixes, e o milagre do amor para acabar com tanta fome, acabar com tanta dor.
Ou seja, na medida em que houver espírito de partilha, na medida em que houver capacidade de divisão dos bens, o milagre acontece, mesmo que seja cada um oferecendo o pouco que tem. O milagre acontece, Deus multiplica esses nossos dons e a fome, sobretudo a fome de carinho, a fome de afeto, mas também a fome material, vão se acabando. Transformar pedras em pão é do diabo. Colocar o que temos para saciar a multidão é divino. Aqui o milagre acontece. Mas o diabo também tenta Jesus no sentido de tentar a Deus, de colocar Deus a seu serviço. Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Ele estava num lugar muito alto, porque está escrito de que ele mandará os seus anjos para que cuidem de ti, para que não tropeces em alguma pedra. E Jesus responde, não tentarás o Senhor teu Deus. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. É interessante a gente notar, Papa Bento XVI é que observa isso, né? As tentações de Jesus parecem dois estudiosos da Bíblia, dois exegetas, discutindo. O diabo tenta Jesus com a Bíblia, Jesus responde com a Bíblia. Se és o Filho de Deus, faz isso. E Jesus responde, também está escrito nessa direção. Está escrito, joga-te daqui para baixo, porque está escrito, ele mandará seus anjos para que não tropeces em alguma pedra. E Jesus, com a mesma Bíblia, responde, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Tem muita gente que se serve da religião para tentar Deus, como se Deus tivesse a obrigação de nos conceder materialmente aquilo que nós pedimos. Isso é uma coisa muito perigosa. Muita gente vai na igreja para se servir da religião e não para se colocar a serviço dos irmãos e a serviço do reino de Deus. Vai como beneficiário, não como servo, Então, muita gente acha que através de novenas poderosas e de sinais milagrosos, etc., ela pode, inclusive, colocar a sua vida em risco, mas Deus vai tomar cuidado, etc. Isso é querer tentar a Deus. Jesus rechaçou esse tipo de comportamento. Nós não estamos na igreja para nos beneficiarmos, para crescer, para ter sucesso, para ter prosperidade. Nós estamos na igreja para servir. O resto é efeito colateral. Certamente, na medida em que nós nos colocamos a serviço, nós é que ganhamos. O Espírito Santo é a água viva. A finalidade do cano que transporta a água é dessedentar, né? É tirar a sede da planta, da pessoa que está lá na ponta. Não é do próprio cano. Mas certamente o cano também fica molhado pela presença da água que ele conduz. Então, assim, aquele que recebe o Espírito Santo não recebe para si apenas, ele recebe em benefício da comunidade. Sempre a lógica na história da salvação é essa, pars pro toto, é a parte pelo todo. Se eu sou chamado, não é para me colocar numa redoma, mas é para me colocar a serviço. Então, essa segunda tentação também já é rechaçada por Jesus. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ainda falta a terceira tentação, falaremos no nosso próximo programa. Fica para nós essa realidade seríssima. Jesus foi tentado, nós também o seremos. Jesus venceu a tentação para nos mostrar que é possível nele vencermos as nossas. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza hoje e sempre à vida eterna. Amém.